Tu és maravilhoso, Pai. Tu és poderoso, Jesus. Seja exaltado, Pai. Seja glorificado, seja engrandecido, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, Pai, nós não temos nada. Nada faz sentido, Pai. Se não for a Tua presença, se não for a Tua graça, se não for o Teu amor, Jesus. Nada faz sentido, Pai, se nós não temos a Ti, Senhor. Oh, Senhor, Tu és digno, Pai, do nosso melhor. Você é livre para adorar o Senhor. Se renda a Ele nessa noite. Você não precisa se preocupar com aquilo que ficou em casa, com os problemas. Somente adore ao Senhor, porque Ele tudo pode fazer. Ele pode mudar todas as coisas. Ele pode transformar todas as coisas. Decida nessa noite adorar o Senhor. Entregar a sua melhor adoração para Ele. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Avance. Avance em Cristo. E adore a Ele. Aleluia, Jesus. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir.
nós te levaremos, Senhor. Nós dependemos, Senhor, do teu amor. Nós precisamos de ti, Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta, que nos socorre. Nosso socorro presente, Jesus. Seja adorado através de nós, Pai. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Que a nossa adoração, Pai, supra para ti como um bom perfume, Jesus. Que o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés.
nosso Jeová Rafa, o Deus Todo-Poderoso. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Obrigado, papai. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo, Pai. Obrigado por essa paz que excede todo entendimento, Senhor. Espírito Santo, essa é uma noite onde o Senhor já começou a falar aos nossos corações, Pai. Obrigado, Pai, por esse ambiente de cura, de milagre, de reconciliação, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigado por esse ambiente, Senhor. Um ambiente favorável para milagres, Pai.
obrigado por tudo. Vocês são uma bênção, viu? Vocês conseguem, através da unção, vocês carregam mudar outro momento, né? Preparar para que essa palavra ela encaixe perfeitamente no nosso coração. Sabe, gente, o Senhor ele colocou uma palavra no meu coração durante ontem e hoje. Eu queria que vocês não, que nós devíamos prestar bastante atenção. E quando eu estava orando no instante aqui, sabe, gente, nós precisamos parar de julgar. Sabe, gente, parar de julgar, gente. Nós precisamos parar de julgar quem está ministrando. Nós precisamos parar de julgar o nosso irmão. Nós precisamos parar de julgar a atitude do outro, a ação do outro. A gente não é o Senhor. E sabe que a vida que a gente começa a julgar as coisas, a gente vai perdendo o melhor Deus. Porque a gente fica com a mente atribulada, sem foco. Então, sabe, gente, vamos parar de julgar, vamos adorar o Senhor, vamos receber. Vamos sair, vamos avançar olhando com o olhar de Cristo. Sabe, porque a Bíblia diz que a medida que a gente julga vai ser julgada. E sabe, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para passar por situações ruins. Nós estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor. E eu ouvi hoje uma passagem muito interessante, onde diz, fez um comentário, né? Muito interessante, que está muito fácil a gente apontar o dedo para todo mundo. E aquilo que era para ser normal já não é mais normal. Aquilo que era para ser uma brincadeira já se torna uma ofensa. Aquilo que era para ser uma brincadeira de irmãos, de amigos ali, já cria uma ofensa. A essência vai se perdendo. Então, sabe, eu acredito que nós precisamos dosar essas coisas e confiar no Senhor, entender que nós somos seres humanos, amém? Propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem algo bom para mim, para a sua vida. Existe um propósito de Deus para cada um de nós. O que é propósito? Nós estamos no caminho do Senhor. A gente está fazendo aquilo que a gente foi destinado para fazer. Fazendo aquilo que nos dá prazer. Fazendo aquilo que nos coloca no centro da vontade do Pai. Mas quantos de vocês já tentaram estar no propósito do Pai, já tentaram começar a fazer alguma coisa e pararam no meio do caminho? Quantos de vocês já foram, quantos de nós, na verdade, já começamos a se envolver em alguma coisa e a gente para? Ou até a gente faz coisas que não batem bem dentro da gente. Sabe, eu espero ser o mais claro possível nessa noite para vocês. Assim como Deus foi comigo, eu quero ser com vocês nessa noite. Passar de uma forma muito clara. Será que tudo que você está fazendo hoje, o som está ruim, tá? Será que o que é isso aqui? Eu estava entendendo, eu mesmo estava me entendendo com a voz que não é minha. Aleluia. Agora melhorou, né? Glória a Deus. O problema está. Essa configuração. Está tudo certo. Amém. Agora melhorou, né? Deus ele é muito bom. E eu queria continuar falando com vocês uma coisa. Eu queria que você analisasse dentro de você, assim. Quem está lendo aqui a Bíblia? Amém. Aquele livro de Eclesiastes, está mexendo alguma coisa com vocês, assim? Está trazendo algumas coisas. A gente acabou de sair de Provérbios. Eu estou assim, voltando Provérbios, acho que eu li por um bom tempo. Sabe, você entende que as coisas não podem ser em vão. A gente não pode fazer nada em vão, sem um propósito. E eu quero que você comece a se perguntar: o que você está fazendo? Você acha que está dentro do propósito? Está lhe trazendo ânimo? Está lhe deixando por dentro feliz? Aleluia. Amém. Filipenses 2, versículo 12 em diante, diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência.
ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. É Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar na nossa vida. É Deus. No versículo 2 ele fala: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo está falando aqui que é Deus que faz tanto o querer como o efetuar. O querer e efetuar é o Senhor que vai fazer na minha e na sua vida. E ele diz: agora que nós possamos fazer tudo sem queixa nem discussões. Nessa noite eu quero trazer a memória minha e a sua, que nós precisamos confiar no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, porque o querer e o efetuar é dele na minha e na sua vida. Você está feliz no propósito? Você está no centro do propósito que Deus lhe chamou? Você está no propósito da sua vida? Você está fazendo com gosto? Você está fazendo com ânimo? Tudo que você está fazendo é louvado ao Senhor? 1 Timóteo 2,4. Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente. Ele fala o seguinte: isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se nós temos um propósito que todos nós venhamos chegar ao conhecimento, sejamos salvos, o conhecimento da verdade, sejamos salvos. Que nós sejamos salvos e que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se entregou por mim e por você para nos resgatar. Eu orando, eu buscando, e o Senhor trazendo coisas ao meu coração sobre o propósito, sobre o fazer. Ele me trouxe a história em Josué 6. Ele já ministrou isso aqui há algum tempo, que é as muralhas de Jericó. Mas antes de chegar lá, eu queria qual o ponto principal nessa noite? É que eu e você, a gente não pode desistir por algo que se levante contra mim, contra você. Mas não podemos desistir por causa do que as pessoas fizeram por nós. Sabe que tem gente que desiste por aquilo que as pessoas fizeram? Tem gente que entrega tudo por aquilo que as pessoas falaram. Tem gente que entrega tudo porque ouviu dizer que fulano não gostava de você. Então você prefere sair do propósito, sair da vontade de Deus, para não ver aquela pessoa, ou porque aquela pessoa lhe machucou e você deixou descer para o seu coração. Quem está perdendo com isso? E quem está ganhando? Quem está perdendo é você. Ou eu, se deixar. E quem ganha? Satanás. Porque ele está conseguindo roubar, tirar do propósito para quem foi formado, tirar a nossa alegria, tirar o viver em unidade, viver com os amigos, tirar a confiança. E sabe que hoje eu ouvi uma coisa que, meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu ia ouvir aquilo. Eu estava conversando, eu, Tainá e uma pessoa, não é aqui da igreja não, gente, fiquem sossegados, a gente estava na rua, e a pessoa conversando, Eloy, aconteceu uma situação e a pessoa pedia assim, eu pedi que descesse para o meu coração aquela raiva. Eu pedi que descesse para o meu coração, eu digo, está repreendido, benção. Porque a pessoa que, repare só o contexto, vocês estão vendo?
Mas repara só o contexto. Eu estou falando isso aqui para que a gente possa se blindar nessa noite. A gente está rindo, mas se a gente não tomar cuidado, acontece com a minha e com a sua vida. Porque a vida não é flores. A vida não é flores. A gente não está no mundo de novela. A gente está no mundo real, gente. E sabe que a pessoa que estava falando com ela é uma pessoa que é amargurada. É uma pessoa que murmura. É uma pessoa que nunca nada está bom para ela. E que sempre as pessoas estão erradas. E essa pessoa falou algo para ela que ofendeu muito ela. E ela já sabe que essa pessoa é assim. E ela pediu que aquele sentimento descesse para o coração dela, que era para ela tomar uma atitude. Eu olhei para a cara dela e digo, Deus te livrou. Deus lhe livrou que não deixou descer isso para o seu coração. Porque se isso desce para o seu coração, você ia se tornar igual a ela. Uma pessoa amarga. Uma pessoa que murmura. Uma pessoa que nada está bom. Uma pessoa que tudo está ruim. Uma pessoa que não confia em ninguém. Uma pessoa que só vê defeito nos outros. E sabe, ela olhou assim e disse, pastor, é verdade, né? Glória a Deus. Irmã, não fala mais isso não. Não fala mais isso, irmão. Nunca mais você pense nisso e deixar descer as coisas para o coração. E sabe, a gente dá continuidade aqui. Será que você já deixou descer para o seu coração? E será que valeu a pena? Será que de fato valeu a pena? Será que de fato isso não nos tirou do propósito, não roubou a nossa alegria? Sabe a história de Davi? Quando foi para ver os filhos, foi escolher o rei, foi ver os filhos de Jessé, a Bíblia diz que começou do mais forte, foi vendo o mais forte, mais forte. Quando chegou na vez de Davi, não é esse. O que foi que o Senhor disse? Esse é o escolhido. Sabe? Quando Davi foi levar os alimentos para o irmão que estava no campo de batalha, ele foi afrontado. O irmão afrontou, as pessoas afrontaram ele. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Então, por ele saber o Deus que ele servia, ele não desistiu. Ele disse, em nome de Deus exército eu vou vencer. Ele não olhou para a situação. Mas se ele tivesse deixado isso descer para o coração dele, o que ele queria acontecer com ele? Ia perder, ia sair do propósito do Senhor, ia sair do propósito da vida dele. Mas pastor, onde é que você está querendo chegar? Quem está dominando a sua vida é você ou as pessoas? Quem está dominando os seus sentimentos? É aquilo que você tem a convicção ou é o que as pessoas dizem? Sabe que quando José ele foi vendido, José foi para a prisão, José passou por aquele processo todo, mas ele sabia o propósito, ele sabia o Deus que ele tinha, ele sabia como que ele queria. E a pergunta mais uma vez para mim e para você, nós sabemos o que nós queremos? Existe um versículo na Bíblia que ele diz o seguinte, um novo mandamento vos dou, amai o Senhor sobre todas as coisas e amai o próximo como assim mesmo. Será que nós estamos vivendo esse mandamento que Deus está nos dando? Ou será que nós deixamos aquilo que a sociedade já diz que pode entrar em nosso coração? Ou será que a gente está vivendo um pouco misturado, vamos dizer assim, que eu nunca vi misturar água com óleo? Ou será que é normal entre nós aqui como corpo de Cristo, como crentes, como os irmãos, ter óleo no coração de alguma pessoa? Isso é normal? É normal a gente deixar de receber o melhor de Deus porque o nosso coração está endurecido? Quando eu ministrei, ou não, foi no culto dos homens, esquece. Será que isso é normal? Sabe, quando a gente vai para a história de Josué 6,
o comando daquele povo. Ei, vocês vão circular, vai cantar, vão dar uma volta, vai parar, vai dar outra volta, vai parar, vai dar outra volta, vai parar. E na sétima voz vocês vão dar um grito e tudo vai tocar e as muralhas vão o quê? Cair. E sabe, meu irmão e minha irmã, qual é o comando que Deus está te dando? Qual é o comando? Sabe, minha irmã? Sabe qual é o comando que Deus está te dando? O que é que você está fazendo para viver o princípio da palavra? Sabe? Se o Espírito, a Bíblia diz, deixa eu mostrar aqui o que a Bíblia diz em João. Eita, deixa eu agora não. Que o Espírito eu botei ali, mas não botei a letra certa. Que o Espírito ele testifica dentro de mim e dentro de você. Que o Espírito Santo ele testifica. Em Romanos 8,14. Chega. Lembrei aqui agora. Aleluia. Romanos 8, versículo 14. Dezesseis, né? Obrigado, irmão. Tu és uma bênção. Eu estava aqui lendo, verso 16. O Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe, eu estou lendo aqui para embasar isso com vocês sobre o que eu vou falar. Será que hoje, eu e você, estamos... O que é que o Espírito Santo está testificando dentro de nós? Porque, meu irmão, independente da sua religião, independente da sua placa de igreja, o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo está na evangélica, o Espírito Santo está na católica. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Eu te faço essa pergunta: o que é que está testificando dentro de você? Os desejos que está tendo, que está plotando dentro de mim e de você, são os desejos de acordo com o que a palavra diz ou de acordo com o que nós queremos? Não estou falando de teologia, não estou falando de doutrina, eu estou falando de Bíblia. E a gente vai resumir isso aqui agora. A Bíblia diz: amai o próximo como a si mesmo. A Bíblia diz: não julgai para que não seja julgado. A Bíblia diz que você não pode mentir. A Bíblia diz que você não pode se prostituir. A Bíblia diz que você não pode adulterar. A Bíblia diz que você não pode levantar falsos testemunhos. Então, se você tirar a doutrina de igreja, se você tirar a teologia, se você pegar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz está batendo certo conosco. Nós estamos fazendo isso. A minha e a sua ação está de acordo com o que a palavra diz. E sabe que eu botei essa camisa hoje. Tem um tempinho que eu vim para o culto com ela. Porque eu quero dizer algo para você, para que a gente possa ter provisão. Eu não estou falando de financeiro, que tem pessoas que não entenderam a mensagem desse ano. Não estou falando em provisão financeira, não. Porque provisão é muito mais do que o dinheiro. Provisão é você ser provido em todas as áreas. É uma provisão onde você está, tudo acontece. É você ser provido de bons amigos, é você ter provisão na sua saúde, é você andar em paz, é você viver uma vida totalmente leve, é você não andar pensando e repensando sobre o que aconteceu. Porque tem pessoas que não estão avançando porque parou na mente, parou aqui, pensando sobre o que aconteceu no passado.
Deixa eu te falar para você, meu irmão, se você ficar só pensando no que aconteceu no passado, você jamais vai ver um futuro glorioso em Deus. Se você ficar atrelado ao que aconteceu no passado, aquilo que aconteceu de ruim com você no passado, você jamais vai ver o melhor de Deus na sua frente. Por quê? Porque você está preso. Está vindo condenação. Está vindo frustração. Está vindo sentimentos que não provém do seu, que é de raiva, que é de tristeza, que é de dor. Então, se liberta do passado, viva o presente e apresente o seu futuro ao Senhor. Amém. Sabe, para que isso aconteça, nós precisamos se entregar e viver processos. Eu estou caminhando para o final, porque eu vou finalizar com isso que eu vou dizer para você aqui agora. O que é que nós estamos fazendo para viver bem? O que você está fazendo para viver em paz? O que você está fazendo para ter uma boa vida financeira? O que você está vivendo para andar em saúde divina? O que você está fazendo para ter bons amigos? O que você está fazendo para ter um lar? Deixa eu falar sobre isso aqui. Uma família não de vitrine. Uma família não de Instagram. Uma família de não ser a família perfeita. O que você está fazendo para ter uma família de Deus? Sabe? O que é que nós estamos fazendo? O que é que você está fazendo de diferente para que possa prosperar no seu trabalho? O quê? Aqueles homens para derrubar a muralha, eles tiveram que ouvir o comando do Senhor e confiar nele e fazer o que se fosse fazer hoje era loucura. Mas eles sabiam que eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor. O que Davi fez diante de um gigante foi confiar no Deus que ele se via e saber que ele estava com ele todo o tempo e não iria abandoná-lo. O que aquela mulher do fluxo de sangue fez foi o quê? Eu sei o poder que há de Jesus. E se eu topar de Jesus, por mais que a situação queira dizer que não, por mais que tudo esteja ruim, por mais que eu não tenha muita força, mas se eu topar de Jesus, eu receberei a minha cura. O que foi que os amigos fizeram com o aleijado? Colocaram ele na onde? Na casa de Jesus. E o que você está fazendo? O que você está fazendo para viver o propósito para que Deus lhe chamou? O que você está fazendo? O que foi que você fez hoje para ficar feliz? O que foi que você fez para ficar feliz hoje? Você não teve nenhum momento de felicidade hoje? O que você fez para ter um dia bom? E o que você irá fazer amanhã? E o que você vai fazer depois de amanhã? A Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. E o meu desejo é que tanto eu como vocês estejamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo e fazer aquilo que Ele está nos conduzindo, aquilo que Ele está falando conosco. Por mais que as pessoas não entendam, por mais que tudo seja diferente, por mais que os olhares de crítica venham, mas a gente não muda pelo que está vindo. Nós continuamos porque nós sabemos que nós somos. Amém. Porque nós ouvimos a voz do Pai, testificou dentro de nós. Então a gente corre a nossa carreira em paz. A gente vai seguindo o caminho que Ele falou. A pergunta dessa noite para mim e para você é: o que você está fazendo para viver diferente? O quê? O que está roubando a sua paz? O que está lhe deixando aflito? O que está lhe trazendo uma falsa alegria?
O que é que está deixando você internamente frustrado? O quê? E eu vou dar uma resposta. Perdão, vou fazer outra pergunta. O que você pode fazer de diferente? O que é que a Bíblia diz para que você faça? O que você fazer? O que a Bíblia diz? O meu Deus e o seu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Em Filipenses disse: coloque diante do Senhor todas as suas ansiedades, todas as suas dores e reina a graça, porque o Senhor já entrou com providência. Amém. Coloque diante do Senhor. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar um pão. A Bíblia diz que quando nós perdoamos, nós seremos perdoados. Quando a gente decide de liberar o perdão, nós somos perdoados. A Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar um pão. Então, nessa noite, eu estou trazendo a resposta para aquilo que estava lhe deixando aflito. Eu não, a palavra. E que eu e você possamos caminhar no propósito dele. Vale a pena, de fato, viver e sentir o que nós estamos sentindo internamente? Será que, se Davi tivesse dado ouvido ao irmão dele, se Davi tivesse dado ouvido ao rei, qual seria o final da história? Se aquela mulher do fluxo de sangue tivesse olhado para toda aquela multidão, qual seria o final dela? Se Jairo não tivesse se humilhado diante do Senhor, não tivesse quebrado se Jairo não tivesse ido ao encontro de Jesus, não tivesse pedido a ele, dizendo que confiava nele, qual seria o final da história? E várias outras histórias. Agora, qual será a sua história se você não se arrepender, se eu não se arrepender verdadeiramente e voltar para os propósitos do Pai e viver uma vida com o Senhor? Qual será o final da história? Qual será o outro capítulo? Se a gente não mudar a maneira de pensar, se a gente não começar a dar voz ao Espírito Santo, qual será a história? Sabe, que a gente possa refletir sobre isso. Qual será a história? Qual será a história da sua família se você não tomar um posicionamento? Qual será a história do seu trabalho? Como vai ficar, né? Como vai ficar a história da sua vida se você não tomar uma decisão radical? Verdadeiramente, como nós estamos hoje? Nós estamos hoje no centro da vontade do Pai? Não estou falando aqui sobre dinheiro. Não estou falando aqui sobre exclusão de negócios. Não estou falando sobre família de Instagram. Não estou falando sobre tempo de igreja. Estou falando de mim e de você. Como nós estamos hoje? E qual será a nossa história se nós não tomarmos um posicionamento diferente? É melhor a gente acreditar no que a Bíblia diz e seguir os bons exemplos? Ou seguir os exemplos dos nossos antepassados? Ou seguir o conselho daqueles que não conhecem o Deus que nós conhecemos? Qual será? E nessa noite nós temos a oportunidade de ter uma nova história, do final ser totalmente diferente. Que o Espírito Santo possa trazer clareza no nosso coração, que Ele possa testificar aos nossos corações
E sabe, deixa eu falar para mim e para vocês. As lutas são diárias. A pressão ela vai ser diária. Mas a graça é muito maior. Amém. O favor e a graça de Deus ela é muito maior. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar nele. Sabe que nós vamos correr uma carreira feliz. Enquanto não der, quando a situação, quando o sentimento querer falar mais alto, que a gente entender que ele está falando mais alto, que tu está falando mais alto, ele diz, ei, essa voz eu conheço e não faz parte da minha família. A minha família é o Espírito Santo. Essa é a voz que eu quero ouvir. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu confio. E sabe que nós precisamos ter boas referências. E não há referência melhor do que a Bíblia. Não há referência melhor do que o que o Espírito Santo fala comigo e com você. E não é eu. Não é você. Somos nós. Nunca vai ser eu. Nunca vai ser você. Sempre nós. O que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo pela nossa família? O que estamos fazendo pelo nosso trabalho? O que estamos fazendo pela nossa comunidade? O que estamos fazendo pelo nosso bairro? O que estamos fazendo pelos nossos amigos? Nós. Não eu. Porque ele se entregou por mim e por você. Será que nós estamos no nós ou somente no eu? Eu faço por isso, eu só faço por ele, eu só faço por aquilo. Ou é nós? Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três juntos. Fez por todos nós. E o que nós podemos fazer para o próximo? Amém? Quero estar orando por vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa noite, Pai. Pai, assim como aqueles homens, eles ouviram um mando e eles seguiam dia após dia aquilo que o Senhor falava. Arrudei essa muralha, faça dessa forma. Silêncio, toque, um na frente, o outro. O Senhor determinou como seria, tintim por tintim. E quando o Senhor deu o comando, o grito da vitória aconteceu e a bênção se manifestou. Assim como outros, o Senhor foi instruindo. Assim como o Senhor falou para Noé, prepara uma arca. E ele ouviu a sua voz e não tinha chuva, mas ele preparou. Porque ele ouviu a sua voz, ele confiou no Senhor, e ele sabia o Pai que ele tinha, ele sabia o Deus que ele servia. Entre outros, Pai. Pai, muito obrigado porque nós vimos vários milagres na Bíblia, nós vimos milagres nas nossas vidas, Senhor. E nessa noite nós te pedimos, continua o Espírito Santo falando conosco. Espírito Santo, nos instrua. Nos instrua a viver no propósito certo. Nos fortalece, Senhor.
Pai, que nós possamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Pai, nós não queremos somente ter experiências, mas nós também queremos ser corrigidos. Fala conosco, Senhor. Sonda nossos corações. Se há algo de impuro, se há algo que precisa ser mudado, fala conosco. Se nós precisamos pedir perdão, que vamos pedir. Se precisamos mudar o caminho, uma forma de agir, que a gente venha mudar. Mas fala conosco, papai. Nessa noite eu oro e intercedo pelas vidas dos meus irmãos, para que o Senhor venha falar conosco, Espírito Santo. E que nenhuma raiz de amargura venha brotar em nossos corações. Que o nosso coração não fique endurecido, que nós não venhamos perder esse acesso ao Senhor, que nós possamos te ouvir, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. E eu sei porque sei que é uma noite de alinhamento, é uma noite de voltar para o seu propósito, é uma noite de viver aquilo para que o Senhor nos formou. Viver e fazer aquilo que nos dá uma alegria verdadeira. Obrigado, Paizinho. Se existir alguém aqui com dúvida do que fazer, para que veio esse mundo, o que é que te faz feliz? O que é que te preenche? O que é que te preenche? Obrigado, Pai, por clareza chegando. Obrigado pelas conexões certas. E todo o sentimento de culpa daquilo que aconteceu no passado ficou no passado. Foi jogado no mar do esquecimento. Porque o Senhor já nos perdoou, Pai. Nós iremos viver um presente maravilhoso e um futuro glorioso no Senhor, Pai. Obrigado, Pai. E eu já te rendo graças por essa sexta-feira. Te rendo graças pelo sábado, pelo domingo e assim até a sua volta, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Não haverá mais dúvida no nosso interior. Eu declaro convicção chegando. Convicção chegando. E essa convicção vai vir carregada de paz. Essa convicção vai vir carregada de paz. Renovo chegando, Pai. Um renovo que só o Senhor pode dar, Pai. Um renovo por dentro. Uma força sobrenatural. Oh, alegria, Pai. Alegria fluindo, Senhor. Uma alegria fluindo, Senhor. Sabedoria em nossas vidas, Pai. Nos concede sabedoria, Senhor. Nos concede sabedoria para conduzir a nossa família de acordo com o que a Tua palavra nos instrui. Nos concede sabedoria para tomar as decisões certas, para falar em amor. Obrigado por sabedoria, vindo uma sabedoria divina sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Obrigado, Paizinho. Se porventura tem alguém aqui ainda que não entregou sua vida para Jesus, essa é a oportunidade. Porque só Cristo pode mudar a nossa rota, pode mudar a nossa vida. Tem alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que já aceitou Jesus, mas se desviou por algum motivo? Amém. Sabe, enquanto o louvor vai tocar, o culto não acabou não, meu irmão. Abra seu coração. Nós estamos aqui sensíveis
Nós estamos aqui diante do Senhor.